Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, o tempo, nós sabemos todos isto que eu vou agora dizer, mas é um facto. O tempo que vivemos é um tempo realmente excepcional e em tempos excepcionais temos de ter decisores, ministros, secretários de Estado, responsáveis por instituições do Estado com capacidade de decisão e capacidade de antecipação da realidade. É isto que se exige a um governo neste momento. Muito mais quando falamos de uma realidade inesperada, que nos traz uma crise com uma dimensão ainda muito imprevisível e com consequências brutais na vida dos trabalhadores e das empresas. Esta crise económica e social exige uma ação efetiva do Governo. No imediato, o papel do Sr. Ministro, como de todos os membros do Governo, tem que ser muito focado no apoio às empresas para salvar a economia e o emprego. E esta é também uma luta contra o tempo, Sr. Ministro. O Sr. Ministro do Planeamento, de acordo com o que está definido na lei, tem uma missão fundamental, que é formular, conduzir e avaliar estratégias de desenvolvimento económico e social, tendo em conta os objetivos de convergência e de coesão. Bem, se há tempos em que a necessidade da intervenção de um Ministro, para além da urgência na coesão, na solidariedade e na convergência das políticas, este é um tempo desenhado para o Ministro do Planeamento. Esperemos, sinceramente, e digo-lhe isto com toda a sinceridade, que o Sr. Ministro e o Ministério e o Governo estejam à altura destes tempos. Este é um tempo diferente e de grande dificuldade, mas talvez nunca como hoje a importância das políticas públicas que respondem à emergência e das necessidades dos mais diversos setores económicos devem também responder às necessidades da coesão territorial e da justiça nas decisões para essa coesão. Sentido de urgência, equidade na afetação dos recursos públicos, transparência e decisões adequadas. Estes são valores que têm que acompanhar mais do que nunca todos os decisores. Sr. Ministro, vou já a uma questão concreta, depois desta minha introdução, que me parece relevante. Circula a informação que o Governo está a preparar uma fusão de organismos do Estado. Presumo que estes organismos, instituições do Estado, estejam a trabalhar neste momento intensamente para combater a pandemia. Portanto, todo o Estado, o que nós presumimos e esperamos, é que estejam intensamente a trabalhar naquilo que é a urgência e a emergência que se vive hoje no país e no mundo. A pergunta que eu lhe faço é muito simples, não tenho mesmo informação para além desta, é uma pergunta sincera. Pode dizer-nos se é verdade que o Governo está a preparar estas alterações por decreto? Se a resposta for afirmativa, o que é que está em causa? Que instituições? O Banco de Fomento? A IFD? Não sei. Não quero atrever-me a dizer mais nomes, mas o IAPMEI? Não sei. Que instituições estão aqui em causa? No meio de uma emergência, a prioridade é tratar de temas que têm necessariamente implicações no funcionamento e na resposta das instituições. Penso que é isto que é a urgência. Mas se a resposta for afirmativa a esta pergunta que eu coloquei, o que é que se pretende com essas alterações, fusões das instituições? E se a resposta for afirmativa, quando é que prevê o Governo trazer a discussão ao Parlamento? Ou vai fazer tudo à margem do Parlamento? Fica a pergunta, Sr. Ministro, se a resposta for negativa, o assunto fica resolvido numa única frase. Se for positiva, eu gostaria que explorasse um pouco mais esse tema, porque é da máxima importância, quando falamos de instituições que têm, como eu disse, uma importância vital neste momento da relação com as empresas, com a economia, com o país, e todos temos de estar focados naquilo que é urgente. Se o discurso é de urgência, é urgência que temos que fazer. Sr. Ministro, no combate à crise económica provocada pela pandemia, o Governo avançou com linhas de crédito com garantia do Estado e que seriam operacionalizadas pelo sistema bancário, nos termos de protocolos previamente definidos pelo Estado. Bem, há aqui matérias que eu vou colocar que têm a ver com o Sr. Ministério, com o Ministério da Economia, mas são matérias transversais, que aliás o Sr. Ministro até respondeu de uma forma muito direta na entrevista que deu recentemente à Renascença e ao público e, portanto, falou sobre esses temas todos. O Sr. Ministro tem consciência que estas linhas de crédito são insuficientes para apoiar às empresas? Não acha que as linhas criadas até hoje pelo Governo são insuficientes? Nós já colocamos esta questão várias vezes, já coloquei esta questão ao Sr. Ministro das Finanças, ao Sr. Ministro da Economia, não há momento nenhum que não colocamos, e a verdade é que não há uma resposta para esta questão. Ainda ontem, na audição com o Sr. Presidente do IAPMEI, ele referiu que estes 6,2 mil milhões de euros estavam já todos colocados, mas, inclusivamente, só 28% do crédito aprovado chegou às empresas. Neste momento, nem sequer há aqui alguma coisa que tem que ser resolvida, porque, na verdade, a totalidade foi utilizada, mas nem todo chegou às empresas. A este propósito, gostaria que o Sr. Ministro confirmasse se esta informação corresponde ou não à verdade. Vou dar um exemplo concreto. Isto é uma pergunta que coloco ao Sr. Ministro do Planeamento e ao Governo, se me permite colocar a questão nestes termos. Uma empresa hoje que submeta uma operação de financiamento às linhas de crédito com garantia do Estado, ou que tenha submetido no passado recente para estes 6,2 mil milhões de euros,
esse financiamento é aprovado e devidamente formalizado. Portanto, é aprovado com garantia de Estado, com as SGM, com a SPGM, digamos, as SGMs a intervir neste processo, a decidir o apoio por essa via. O financiamento é formalizado com os bancos e os bancos facultam, digamos, esse montante concedido. O Sr. Ministro pode dizer-nos quanto tempo tem uma empresa para utilizar esse crédito? Esta pergunta é fundamental e vou-lhe dizer porquê. É que eu, a não ser que me digam, esta é uma pergunta que eu coloco, o protocolo que é estabelecido com os bancos e com as SGM estabelece ou não um prazo para utilizar esse crédito. Ou seja, é possível aprovar o crédito, formalizar o crédito, mas ele não é utilizado naquele momento. É utilizado até quando? 2 meses, 1 mês, 1 ano? É que se for 6 meses ou 1 ano, está explicado aqui, digamos, o facto de haver muito montante aprovado e pouco utilizado. Isto é da maior relevância porque estas linhas de crédito têm que ser utilizadas pelas empresas que mais precisam e não para criar aqui plafons nem linhas aprovadas ad eterno. Portanto, esta fica uma questão que eu gostava também que me respondesse, Ministro, acho que é da máxima relevância e gostava de ouvir a resposta do Governo para tentar perceber o que é que está a acontecer neste momento no apoio do Estado, digamos, à economia e às empresas. Na entrevista que o Sr. Ministro concedeu ao público e à Rádio Nascença, desvendou na altura a criação de uma nova linha de crédito de 50 milhões de euros para as microempresas e PMEs. Esta linha de crédito foi totalmente tomada. A pergunta que eu lhe faço é uma pergunta muito simples, Sr. Ministro. Vai ser reforçada esta linha? Não vai? Ela tem virtudes, portanto é uma linha que faz sentido colocar e realmente até há muitas empresas já a concorrer. Ainda ontem o Sr. Presidente do IAPMEI referenciou que recebeu quase 13 mil candidaturas a este programa e, portanto, e foi totalmente tomado. E, portanto, há aqui empresas que estão completamente sem poder aceder a este financiamento. Gostava que o Sr. Ministro também me respondesse a esta questão e me dissesse se é possível ou não dizer-me se vai ou não vai avançar-se ou não com esta questão. Na mesma entrevista que o Sr. Ministro deu à Renascença Público, referiu que o modelo de resposta à crise vai ser diferente do que foi usado na crise anterior, que assenta no impulso do crescimento, nos estímulos económicos para que possa surtir efeito o mais depressa possível. Bem, Sr. Ministro, não há ninguém aqui nesta sala, julgo eu, nesta Comissão, a ouvir-nos em casa, que não esteja de acordo com esta formulação. Portanto, nós estamos de acordo que se houver impulsos ao crescimento, esse é o caminho. E estamos de acordo com isso, não tenho disso nenhuma dúvida. Agora, a questão vai responder-me a seguir. Acho que foi isso que disse. Que assenta no impulso do crescimento, nos estímulos económicos para que possa surtir efeito o mais depressa possível. Estamos de acordo que se houver esta crise, impulsos económicos, não há ninguém aqui que não queira. Agora, a questão fundamental não é explanação, não é a formulação de um princípio, de uma ideia. O que está aqui em causa é se o Governo é capaz ou não de responder a essas necessidades e de que forma que o vai fazer. Não é? Este é que é o ponto. O que está em causa é como, com que meios e qual a intensidade desses meios. E esse é que é o ponto. E as questões fundamentais que têm acontecido mais recentemente nos apoios à economia têm muito a ver com esta questão. Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar muito rapidamente para colocar uma questão que tem a ver com o Portugal 2020, Sr. Ministro. Sr. Presidente, se me desse mais aqui 30 segundos, eu já terminaria. Pedir-lhe que abreviasse, por favor. Muito bem. Na reprogramação do Portugal 2020, que parece que está também em curso neste momento, precisamos de algumas clarificações e algum esclarecimento. Temos de saber, Sr. Ministro, se a reprogramação do Portugal 2020 que está em curso prevê ou não prevê transferências de montantes entre as regiões mais desfavorecidas, Norte, Centro, Alentejo e Açores, para as restantes regiões que beneficiam deste tipo de políticas. Caso esteja previsto que montantes, de que forma são aplicadas nas regiões. É que o país está mesmo farto que o discurso da coesão territorial da luta contra as assimetrias, termino, Sr. Presidente, não coincida com a realidade das políticas públicas seguidas. Portanto, Sr. Ministro, esta é uma questão que lhe coloco. Tenho aqui mais questões, mas realmente o tempo terminou. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.